Então, aí um caminho dentro desse planejamento de gestão. Tem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. E do voto obrigatório, o Brasil é a maior democracia eleitoral do planeta Terra. Pois bem, em 98 eu fui candidato nessa maior democracia e o Fernando Henrique conseguiu, num jantar em São Paulo, que as emissoras de TV comercial, todas elas, e todos os jornais, coisa que é fácil, são 5 famílias e uma igreja no nosso país. 5 famílias e uma igreja. O Fernando Henrique jantou com elas e, com medo de mim, porque tinha ajudado a fazer o Plano Real, ia tirar a máscara dele. Ele precisava satanizar o Lula como o cara que ia botar a perder o Plano Real, porque o Lula cometeu o erro de ficar contra o Itamar, contra o Plano Real. Como eu tenho sofrido, meus queridos professores. Enfim, eu ajudei, né? Então, repare, o Fernando Henrique conseguiu que na maior democracia eleitoral do mundo não houvesse um único debate. Nenhum sequer. Nenhuma TV fez debate. Nenhuma rádio fez debate de rede nacional. Nenhum jornal fez debate. Isso aconteceu na história brasileira ontem. Então, veja, com as mídias sociais, isso não é mais possível. Então, viva! Agora, nós não podemos ter ilusões nem ingenuidades nisso. Por quê? Porque com as redes sociais e a absoluta impotência da letargia institucional brasileira, isso eu quero mencionar ainda na nossa reflexão de hoje, ainda que seja para depois cortar aí na edição, mas eu estou dando grande importância a esse depoimento para vocês da USP. A USP é um cérebro que pode nos ajudar muito a construir caminhos de compreensão e popularizar isso para que a sociedade brasileira troque o ambiente de debate da irracionalidade passional, caudilhesca, onde estamos, para uma reflexão de valores, projetos, ideias, instituições e ações coletivas, sem o que essa nação não será mais uma nação. Eu estou muito seguro do que eu estou falando. Pela primeira vez na história, eu vejo o Brasil a caminho de se negar como nação. Se quiser, podemos refletir sobre isso em outra ocasião. Então, veja, as redes sociais também trouxeram para nós as fake news, né? Os grupos de WhatsApp absolutamente descontrolados e por mainframes estabelecidos no estrangeiro, fora do alcance da institucionalidade internacional, que também ainda não chegou lá, tal a velocidade desse mundo, né? Por detrás das eleições do Trump nos Estados Unidos, por detrás das eleições, não é, do cidadão da Índia, por detrás do proto-fascista que está na Áustria e do Bolsonaro no Brasil. O Trump mandou para cá um criminoso, um grande bandido internacional chamado Steve Bannon, que foi já condenado nos Estados Unidos, e o Trump, como último ato da sua trágica presidência, foi perdoar esse camarada, porque este é o cara que trouxe a tecnologia e o absoluto descontrole da manipulação desses meios digitais para fins de desorientar a população. Então, veja, o Bolsonaro, compreendendo, porque o Steve Bannon compreendeu, a emergência do neopentecostalismo, do seu conjunto de valores na vida brasileira, está crescendo muito, que é uma questão natural, as pessoas estão desvalidas, a política, que é o espaço de afirmação do comunitário, do coletivo, está desmoralizada. E as pessoas precisam de pertencimento. Para além da transcendência, da crença em Deus, da fé no Onipotente, da sua representação mundana em Jesus, né? Isso tudo a gente tem que respeitar. Há um conjunto de questões morais que estão postas para uma sociedade como condição dela pertencer. Então eu não entro na discussão da fé, porque eu respeito e valorizo, mas essa questão de manipular a fé, a crença, né, do nosso povo na deidade, no onipotente, em Deus, e de pedir um lenitivo para essa vida trágica que nós estamos vivendo aqui embaixo, eu compreendo com a minha alma. A partir daí, as pessoas são levadas a uma agenda. O povo da favela não mata um gay, sabe, por média na compreensão brasileira, e começou a matar. O Brasil é o país que mais comete violência contra as populações LGBTQI+, por esta razão, porque há uma coisa de enfurecer a população e uma certa esquerda que perdeu o compromisso com a transformação holista, com a luta real de enfrentamento da desigualdade, da pobreza e da miséria, ante a opulência, o luxo, não é? E o consumismo desbragado e desrespeitoso. Então, repare,
este mundo digital é um lenitivo para nós outros. Sabe, eu falo agora para 80 mil pessoas sentadas em casa. Sabe quando é que eu tinha isso? Nas outras ocasiões, não tinha mais. Mas, ao mesmo tempo, e isso me anima muito para o meu desenho de governo, é todo assentado em e-government, usando a expressão em inglês, mas a verdade é o seguinte, o cidadão, no meu governo, ou num governo que eu possa orientar ou participar, só vai sair de casa naquilo que não for digitalizado. Haverá mecanismos que a tecnologia digital permite de interação do usuário com o serviço público, de maneira que ele possa não só denunciar, mas colaborar para o aperfeiçoamento e a premiação do bom serviço público. São coisas que nós já estamos experimentando aqui no Ceará, não é? E eu tenho tudo isso na cabeça, portanto, eu celebro com grande entusiasmo e alegria essa ferramentaria que o mundo digital, não é, pós-moderno, não é, pós-TV comercial, nos permite. Porém, é preciso pressionarmos, e, de novo, um pensamento acadêmico tem um papel essencial para as gravíssimas e potenciais tragédias que esse mundo digital pode produzir se não houver regulações graves, se não houver um aperfeiçoamento da institucionalidade, que não é trivial, não é simples, porque essas plataformas são globais, e eu fui ver como é que isso funciona na Rússia. A Rússia, por exemplo, regula a Facebook, regula o WhatsApp, desenvolve as suas próprias plataformas. A China regula tudo isso. Entre nós brasileiros, seria muito difícil pela nossa tradição aceitarmos uma regulação tão gravemente central, mas isso não nos dispensa de considerar o problema. Você tem hoje que a desestabilização de governantes, globalmente considerados, estão sendo feitas pelos mecanismos de propaganda que a internet permite fazer impunemente. Por exemplo, toda a grande agitação em Hong Kong, a grande agitação no Médio Oriente, tudo isso tem a internet por base. A chamada Primavera Árabe é uma luta híbrida, é uma guerra híbrida, e o Brasil é a bola da vez. Por quê? Petróleo, biodiversidade e minerais sensíveis. As pessoas às vezes pensam que isso tem alguma paranoia, porque a carga de propaganda faz isso. Mas a Arábia Saudita, que é o grande fornecedor de petróleo para o Ocidente, está num momento de gravíssima desestabilização política institucional. O Irã, que é um grande provedor, está numa gravíssima situação também de constrangimento internacional. A Rússia, que é uma grande provedora, está em antagonismo forte. A China, que é uma grande demandadora de petróleo no mundo, não é? Está completamente preocupada e está atuando fisicamente na Venezuela. Tem bases estratégicas lá já na Venezuela. Isso estabelece uma nova ordem internacional, basicamente, não é? Uma geopolítica cuja ferramenta central de guerra híbrida é a internet. Ninguém duvide que em 2013 essa ferramentaria foi utilizada no Brasil para excitar a massa brasileira indignada com a tragédia que o governo Dilma já indiciava fazer, e o simbólico foi aquela ideia de 20 centavos na passagem de ônibus. Veja bem a tal distância. Hoje o óleo diesel é o mais caro da história, a gasolina está chegando a R$6 em muitos postos de gasolina e não acontece nada. Por quê? Porque o petróleo brasileiro está sendo entregue aos centros poderosos da geopolítica internacional. Ciro, dentro desse quadro, né, desse cenário que você pinta, e pensando esse tema central desse semestre. Esse semestre nós estamos ouvindo você, vamos ouvir vozes diferentes das suas, e essa é a riqueza aqui do mundo acadêmico, né? Essa possibilidade de ver esses vários olhares. Vamos ouvir olhares técnicos que vão falar do processo legislativo, como funciona o dia a dia do Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, para que as leis sejam aprovadas e que as políticas públicas possam ser qualificadas e melhoradas. Pensando nesse contexto desse semestre, eu queria uma palavra sua de encerramento, de fechamento, qual que é, diante de tudo isso que a gente colocou, né? Crise da confiabilidade nos partidos, crise de confiabilidade nos sindicatos, crise de confiabilidade nas mídias de massa, né? Crise do modelo de sociedade de massa. Qual é o papel do poder legislativo no século XXI, um século de tantas transformações,
um século de revolução 4.0, de governo 4.0, de insubmissão das massas e também de manipulação das massas pelas novas tecnologias. Qual que é o papel do poder legislativo no século XXI? Ana, é um papel, professora Ana Carla, é um papel absolutamente crítico e central para um democrata como eu. Né? O parlamento é o santuário da democracia. E não vai nisso aqui nenhuma concessão retórica. É ali em que há possibilidade volátil, naquilo que há de ótimo na volatilidade, que é de 4 em 4 anos, a população escolhe os seus representantes. E ali há a possibilidade real, concreta, de que todos os brasileiros possamos ter uma representação, né, que seja fiel à nossa voz. Isso não é assim hoje pelas distorções que eu já refleti, mas eu quero terminar propondo. Né? Você tem, primeiro, uma grande solução estratégica para estreitar a distância insuperável, eu quero dizer essa palavra absoluta, uma palavra difícil para um acadêmico dizer, mas eu quero provocar o pensamento da USP, que é, volto a dizer, um dos cérebros do mundo, né, para refletir sobre isso. A velocidade dos negócios de Estado moderno, essa velocidade tomou uma complexidade e tomou uma aceleração que um dispositivo presidencialista não é capaz nem será jamais de alcançá-lo. Temos clareza disso. Quer dizer, você tem uma crise, o americano manda matar um general iraniano. Nesse dia, uma variável central do mundo, que é o preço do petróleo, explode. Ao explodir o preço do petróleo, repercute numa política de preços que é ideológica, imposta aos brasileiros pelo governo Temer e agravada pelo governo Bolsonaro/Guedes, que dolarizaram a economia e vende o petróleo brasileiro produzido em real por dólar e pelo preço de oportunidade especulativo em Roterdã. Resultado prático, o nosso câmbio desvaloriza. Quando a moeda desvaloriza, assim, 3%, 4%, 5% numa noite, isso rapidamente vai para os preços, porque sabe como é? A economia brasileira foi internacionalizada, 86% dos remédios que nós tomamos vem de fora, 100% dos meios de diagnóstico vem de fora, o trigo do nosso pão, da nossa pizza do sábado vem de fora. Então, aumentou o dólar, aumenta o preço de vida. E aí o salário mínimo congelado. O parlamento não tem velocidade, sabe, contemporânea a isso. O que sugere um problema de disfuncionalidade institucional à luz da modernidade. Por que os americanos têm o presidencialismo? Porque lá é tudo diferente. Eles nasceram de uma confederação, a vida real se realiza nos estados, o processo penal, o processo, sabe, a saúde, não existe o SUS nos Estados Unidos. Lá o poder central cuida da economia e da defesa. E a economia lato sensu, é quem cuida da ciência e tecnologia, do amadurecimento tecnológico, etc., das grandes relações internacionais e só. No caso brasileiro, nós temos que responder essas coisas todas a partir do poder central. E aí vem as disfunções. Medida provisória, usurpando, judicialização da política, porque há uma incapacidade. O parlamento não entendeu isso. Porque como falta um projeto ao Brasil, é a terra de ninguém. Então, olha, eu vou agora ser prático. Se nós multiplicarmos por 2 minutos 513 deputados, nós temos 1.026 minutos. Então, portanto, e o parlamento brasileiro é organizado isso, no palavrório, na converseira mole, hiper fragmentada, não existe uma inteligência coletiva, como se podia, é necessário, ajuizando com o mesmo método, a favor, contra, não interessa, mas uma metodologia que estabelecesse, aqui estão os reais problemas, e eu quero ver o olhar, não é, das diversas frações do pensamento político brasileiro. Isso não existe no Brasil. Eu era deputado federal quando explodiu a crise de 2008, a maior crise da história do capitalismo moderno desde 29. 18 dias se passaram, eu deputado federal, fiquei ali olhando. Não foi mencionada a crise de 2018 nenhuma vez no parlamento brasileiro. Sabe como é que tramita um projeto no Brasil? Ele entra na fila. A fila, na época que eu era deputado, tinha 20 mil proposituras dependentes de deliberação. Pouco importa a agenda da vida, a vida real, as emergências do país, a situação internacional, não interessa, é uma fila. Só vai ser deliberado aquilo que, entrando na fila, está na vez de ser deliberado. Sabe qual é a velocidade de deliberação quando eu era deputado? 2 projetos por
semana. Significa que 20 mil dividido por 2, nós precisaríamos de 10 mil semanas sem propor nenhum projeto novo e desconsiderando a agenda do Executivo para limpar a pauta da Câmara Federal Brasileira.